Vamos lá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai aprender as fases da dispensa eletrônica. É muito parecido com as fases do pregão eletrônico, tá ok? Mas a dispensa, ela é mais reduzida um pouco, tá? Por quê? Porque tem uma fase em relação ao pregão eletrônico que não tem. Então vamos lá, olha só. A primeira fase ou etapa é a apresentação de proposta. É similar ao pregão eletrônico, tá ok? Mas perceba que aqui eu coloquei a abertura às 8 horas e o encerramento às 14 ou 18 horas. Por que isso, professor? No pregão eletrônico não tem isso. É porque é o seguinte, pessoal, no caso da dispensa eletrônica, o gestor público ele pode optar por ela acabar às 14 horas ou às 18. Por quê? Porque o normativo, a instrução normativa que regulamenta a dispensa eletrônica diz que o prazo mínimo para ela acabar é 6 horas, tá? E o máximo 10 horas. Então, se ela começa às 8 da manhã, que é o comum, 8 com 6 dá 14. Então, ela pode terminar pelo menos, no mínimo, o gestor tem que deixar aberta essa dispensa eletrônica até às 14 horas. Ou, no máximo, 10 horas. 8 com 10, 18 seria às 18 horas, tá certo? Então, a abertura é às 8 horas. Então você tem que cadastrar sua proposta digital até às 7h59. Por quê? Porque a partir das 8 horas até às 14 ou às 18, aqui tem um pouco de diferença, porque o fornecedor, o licitante, ele pode nesse período, depois das 8 até às 14 ou às 18, ficar dando lance, tá? Ele vai lá, olha, o lance dele não está ganhando, ele vai dar um outro lance e assim por diante. E somente às 18 ou às 14, que é a hora final, encerra-se a dispensa. Então a dispensa eletrônica a gente sabe que ela vai acabar nesse mesmo dia. O pregão eletrônico ele pode acabar daqui 2 dias, 3 dias, 4 dias e assim por diante. Pode acabar no mesmo dia? Pode. Mas no caso da dispensa a gente sabe o dia e a hora que ela vai acabar. Por quê? Porque das 8 até as 14 ou 18 horas, até o prazo final, o licitante ele não fica dando lance imediato. Ele pode dar, ele volta, olha, o lance dele já está perdendo, ele vai dar outro lance. O importante é, na hora final, ou seja, vamos supor que às 14 horas, o lance dele esteja sendo ganhador. Então o que acontece é que as pessoas cadastram uma proposta digital aqui, tá? Até às 7h59, por exemplo. Aí abre-se a fase de lance às 8, ela fica quietinha, das 7h59 com a proposta original. E ela só vai dar um lance ali faltando 5 minutos para as 14, por exemplo, que é o horário que vai encerrar no nosso exemplo. Aí às 13h55, essa empresa licitante começa a diminuir o valor da sua proposta original, porque dentro de 5 minutos vai acabar. Não precisa ela ficar das 8 da manhã logada até as 14 horas. Não, quando estiver faltando 5, 10 minutos, ele pode ficar com a proposta dele quietinha aqui. Faltando 5, 10 minutos para acabar o horário, ele vem e dá um lance se o dele estivesse sendo perdedor, né? Não estiver sendo ganhador. Ou se tiver só ele, ele fica quietinho aqui e aguarda terminar o prazo. Tá? Terminada a fase de lance, é igual o pregão. Vai para a fase de julgamento e aceitação. Ele vai verificar a proposta de preço, marca, modelo, fabricante. Tá? Pode pedir alguma amostra? Até pode, mas não é comum na dispensa eletrônica, que é o objeto mais simples. Depois da fase de aceitação e julgamento da proposta, a gente vai para a fase de habilitação. Na dispensa eletrônica, em regra, se cobra somente os documentos federais, tá certo? A Receita Federal, INSS, FGTS, dívida ativa da União. Olha, essa empresa está impedida de licitar, tem alguma restrição no SICAF, só isso. Mas não se pede balanço patrimonial, atestado de capacidade técnica e assim por diante. Não se pede. Nem se pede, em regra também, documentos relativos à regularidade fiscal estadual, municipal, também não se pede, em regra não, tá ok? Depois da fase de habilitação, onde se verifica os documentos da empresa, perceba que no caso do pregão eletrônico nós teríamos a fase recursal. Na dispensa eletrônica não tem. Ah, professor, não posso discordar de algo e alertar a equipe? Pode, você vai mandar isso por e-mail, mas não é previsto essa fase recursal no sistema, tá ok? Depois da habilitação, o sistema vai para a fase de adjudicação e homologação, que é igual ao pregão eletrônico. Adjudicar significa transferir o direito
sobre a venda daquele objeto que a empresa ganhou para ela, tá certo? A administração, em regra, só pode comprar aquele objeto daquela empresa que ela adjudicou o objeto. E homologação significa que a autoridade máxima vai ratificar a decisão do pregoeiro da equipe de contratação, tá certo? O órgão, a autoridade e o órgão pode homologar se tiver tudo legal, pode anular se tiver alguma ilegalidade e pode revogar se acontecer algum fato superveniente que não tenha mais interesse da administração naquele objeto, tá certo? Naquela licitação, naquela dispensa. Terminada a fase de adjudicação e homologação, então parte para a assinatura do contrato entre o órgão, a autoridade superior do órgão e o licitante. E é isso aí, pessoal. A fase de dispensa eletrônica, de uma forma resumida, é isso daqui. Se você gostou do vídeo, se você gostou da explicação, aproveite para convidar vocês a participar do curso Licitações para Iniciantes, tá certo? É um curso que é gratuito, mas está com vagas limitadas e com a data também limitada. Vai ser encerrado em breve e não vai ser mais gratuito esse curso. Então, se você tem interesse em aprender, está iniciando na área de licitação, te convido a participar do nosso curso de Licitações para Iniciantes, tá ok? Um forte abraço e até nosso próximo vídeo.